Ciao, Buongiorno a tutti. Oh, Warner Shoni, good buongiorno, morning. Nice to see you. Nice to meet you. How are you doing? buongiorno, buongiorno. Good to meet you. Buongiorno a tutti, Bom dia a todos. buon dia. Buon dia. Hello. Nice to meet you, Reverend Adami. Nice to meet you too. Buonasera. Ciao Buongiorno. Giovanni. Ciao, ciao Buongiorno, Giovanni. buongiorno. È mattina in Brasile. Sono tipo le 9, forse 9? Is it 9 o'clock in Brazil, isn't it? Sì. Should be 9. Good morning, Buongiorno, Reverend buongiorno, bom Capoeira. dia a Buon dia. todos. Buongiorno, buongiorno reverendo. Buongiorno. Ciao. Ciao, ciao, Buongiorno ciao a tutti. a tutti. Ciao a Buongiorno. tutti. Buongiorno a Ciao. tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, bom dia para quem está entrando também. Bastante gente chegando. Qui in Brasile noi sempre aspettiamo un po' prima di iniziare, forse 5-10 minuti perché le persone stanno in arrivo. Non c'è problema. Sì, sì, Aspettiamo. aspettiamo un po'. Aspettiamo, non c'è problema. Eu nunca critiquei, você é testemunha. Nem eu. Eu nem Eu nem mordi minha língua também.
Hum. Bom dia a todos. Deixa eu só verificar o meu som. É... Bom dia a todos, então. Vamos iniciar, né, esse nosso encontro tão especial de final de ano. É, A gente está muito feliz, né, de poder estar compartilhando esse momento com tantos praticantes da Itália também. Vamos ter hoje aqui, né, o nosso reverendo Keisho Adami para fazer para a gente uma explanação, né, a respeito do Natal, né, como os budistas devem se portar, né, devem comemorar, não devem. E eu fico muito contente de estar recebendo ele aqui, né, que é meu amigo, Siamo tanti, praticou junto comigo, no Shingyo Dojo e também, né, compartilhamos diversas outras 5-9. experiências aí no decorrer do nosso treinamento. Então, gostaria, né, de passar a palavra hoje, então, pro reverendo Adame. Adame Sensei, buongiorno. Tá, não se sente. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno. Bom dia a todos. Estou muito feliz por estar aqui hoje a poder partilhar as minhas reflexões. Hoje darei a palestra em italiano e o reverendo Chiamulera fará a tradução para português. Como sabem, hoje temos Rosa, um círculo de Dharma, pelo que primeiro haverá uma palestra e depois preparei algumas perguntas para iniciar uma discussão. Eh, Antes de começarmos, vamos recitar o Daimokus 3 vezes em conjunto. Nam myoho renge kyo. Nam myoho renge kyo. Nam myoho renge kyo. Grazie. Grazie. Quindi il mio portoghese è finito, adesso in italiano. Ele falou que agora o português dele acabou, né? Vai falar em italiano, né? Ok. Come ho detto, sono tanto contento e felice di essere qua con voi. Con Reverendo Chiamulera abbiamo un legame molto stretto che abbiamo consolidato durante Shingyo Dojo. Ele falou que está muito feliz de estar hoje aqui com a gente, ah, por minha causa, né? Por causa do reverendo Camulera, porque nós temos uma conexão muito próxima que nós consolidamos durante o Shingyo Dojo, né? Anche oggi partecipano anche dei membri del nostro Tempio dell'Italia e il Reverendo Chiamulera è anche membro del consiglio direttivo ed è un altro monaco istruttore del nostro Tempio. Então, hoje participam também os membros do Templo da Itália, né? Do qual, né, eu, Reverendo Camulera, também sou membro do Conselho Consultivo e um instrutor, né? Também do Templo, né? Quindi aspettiamo con molta ansia ad aprile, quando il Reverendo Chiamulera verrà per partecipare al ritiro insieme a tutti i membri italiani. Então, eles estão esperando ansiosamente para quando eu vá participar do retiro junto com eles, junto com os outros membros italianos. E anche è la prima volta che ci conosciamo, quindi per me è un motivo di molta gioia. Sono molto contento, grazie. É a primeira vez que a gente se encontra, né? A gente, os membros aqui agora, né? E para eles isso é um motivo de muita, muita alegria. Quindi da oggi possiamo dire siamo amici di Dharma, Hoyu, amici di Dharma.
Hum. Então, a partir de hoje, nós podemos dizer que nós somos amigos do Dharma, né? Hoyu. Mm. Quindi, cari amici di Dharma, oggi vorrei riflettere con voi su questo particolare periodo dell'anno in cui le città sono illuminate e respiriamo un'atmosfera di festa. Então, caros amigos do Dharma, né? Hoje gostaria de refletir com vocês sobre esse período especial do ano em que as cidades se iluminam e se respira uma atmosfera de festa. Quando ero piccolo, per me, penso un po' come tutti, questo era un periodo molto amato dell'anno, il più amato dell'anno, e lo aspettavo con tanta ansia. E mi ricordo c'erano questi odori particolari nella casa, anche per le strade, e la gioia di fare l'albero di Natale, non poter dormire la notte del 24 perché arrivava Babbo Natale e la sveglia presto la mattina di Natale, l'impazienza di dover aspettare per forza l'arrivo dei parenti per aprire i regali e poi la gioia finale, mangiare. E sinceramente io ho nutrito questo sentimento per tanto tempo, non solo quando ero piccolo, tipo fino anche ai 25 anni, forse, ma ancora mi piace. E poi ho incominciato a praticare buddismo e ho iniziato a chiedermi, ma noi buddisti possiamo, dovremmo celebrare il Natale, questa festa? Hum. Então, quando eu era pequeno, esse era o momento mais amado por ele, né? Que ele mais aguardava com ansiedade. Então, ele lembra, né, dos cheiros particulares, né, os cheiros específicos, né, dessa época que ficavam pela casa, pelas ruas, da alegria de montar a árvore de Natal, a dificuldade de dormir na noite 24 de dezembro, né, ficava esperando a chegada do Papai Noel e de acordar cedo na manhã de Natal, a impaciência, né, de ter que esperar todos os parentes chegar para daí começar a abrir os presentes. E, finalmente, né, a grande alegria que ele sentia, né? Sinceramente, esse é um sentimento que ele viveu não só enquanto ele era criança, mas que durou até cerca dos seus 25 anos. E ainda, né, ele gosta, né? E depois que ele encontrou com o budismo e começou a praticar, ele começou a se perguntar, né? Mas nós, budistas, né, podemos ou devemos celebrar o Natal? Mm. Come sempre, la risposta non è scontata, non è mai sì, no. Il Natale è una festa che celebra, come sapete, la nascita di Gesù Cristo, che è riconosciuto dai cristiani come figlio di Dio. Nel buddismo, il Dio cristiano può essere visto come una divinità che risiede nel regno degli esseri celesti, oppure ricordo che una volta il mio maestro, che è un monaco della Nichiren Shu giapponese, ha dovuto spiegare a suo figlio cosa fosse il Natale perché era piccolino, aveva, non so, 5 anni, e non capiva cosa fosse il Natale, e il mio maestro ha risposto: si festeggia la nascita del Bodhisattva Cristo. Como sempre, a resposta ela não é sim ou não, né? Não é simples. O Natal é uma festa que celebra o nascimento de Jesus Cristo, que é reconhecido pelos cristãos, né, como Filho de Deus. No budismo, o Deus cristão pode ser visto como uma divindade que reside no reino dos seres celestiais. Ou então, né, como quando ele lembra, quando o mestre dele, né, que é um monge japonês, teve que explicar para o seu filho, que tinha 5 anos na época, mais ou menos, o que era o Natal, né, porque ele, como uma criança japonesa, não entendia o significado. E aí o mestre, né, do Reverendo Adame respondeu: celebra-se o nascimento do Bodhisattva Cristo. Mm. Quindi un essere supremo, creatore, come concepito
dalle religioni abramitiche, è visto nel buddismo, per esempio, come un potente deva, forse magari anche il più potente che potrebbe corrispondere, per esempio, a Brahma, considerato nel brahmanesimo il creatore e signore di questo mondo di Saha e che tra l'altro è stato incorporato da Nichiren Shonin nel grande mandala perché presente alla predicazione del Sutra del Loto. Secondo il buddismo, le divinità però non sono né onnipotenti né eterne, sebbene la durata della loro vita sia di gran lunga maggiore rispetto a quella dell'essere umano, ma sono ancora vincolate le divinità dal ciclo di nascita e morte, nel ciclo di rinascita nei 6 regni dell'esistenza in base al karma prodotto. Então, um ser supremo, criador, como concebido no cristianismo e nas religiões abrâmicas, né, é visto no budismo como um poderoso Deva, né, talvez o mais poderoso, que poderia corresponder a Brahma, que foi considerado pelo brahmanismo criador e senhor deste mundo Saha, e que, além disso, foi incorporado por Nichiren Shonin no Grande Mandala, por ter estado presente no momento da pregação do Sutra do Lótus. Segundo o budismo, as divindades, elas não são onipotentes e nem eternas, embora a duração de suas vidas seja muito maior do que a dos seres humanos. Eles habitam um reino de existência mais elevado e mais afortunado do que o humano, mas ainda estão vinculados ao ciclo de nascimentos nos 6 reinos, de acordo com o karma produzido. Mm. Partendo dal fatto che, come sapete, il regno del Buddha è il più alto tra tutti i regni dell'esistenza, il Buddha Shakyamuni non è una divinità, ovviamente, no? Si è manifestato come essere umano e attraverso anche tutti gli innumerevoli sforzi compiuti nelle vite precedenti, si è risvegliato, manifestandosi in questo mondo, alla vera natura della realtà attraverso il Dharma che ci insegna. E la nostra pratica mira a diventare proprio come lui, non a supplicarlo di salvarci. Então, partindo do fato de que, como vocês sabem, o reino do Buda é o mais elevado entre todos os reinos de existência, o Buda Shakyamuni não é uma divindade. Ele é um ser humano que, por meio dos seus esforços ao longo de incontáveis existências, despertou para a verdadeira natureza da realidade através do Dharma que nos ensinou, né? Nossa prática tem por objetivo nos tornar como ele, não que a gente suplique, né, para que ele nos salve. Quindi, se noi vogliamo spiegare a un non buddista il nostro punto di vista sul Natale, possiamo dire così. L'unico veicolo del Sutra del Loto è come il grande oceano che contiene tutte le acque di tutti i fiumi, non solo degli insegnamenti del Buddha, ma anche di tutti gli altri insegnamenti non buddisti. Questo perché anche gli insegnamenti apparentemente non buddisti sono in realtà insegnamenti del Buddha. Ma com'è possibile questo? Então, se quisermos explicar a um não budista o nosso ponto de vista sobre o Natal, podemos dizer o seguinte: o veículo único do Sutra do Lótus é o grande oceano que contém as águas de todos os rios, não apenas dos outros ensinamentos do Buda, mas também de todos os ensinamentos não budistas. Isso porque até mesmo os ensinamentos aparentemente não budistas são, na realidade, ensinamentos do Buda. Mas como que isso é possível? Ora, vorrei spiegare questo attraverso una citazione tratta da uno scritto del nostro fondatore Nichiren Daishonin, che si intitola Sainan Koki Yurai. Prima che il buddismo fosse introdotto in Cina, saggi regnanti come l'imperatore giallo governarono i regni attraverso le 5 virtù di benevolenza, giustizia, buone maniere, saggezza e fedeltà. Dopo l'introduzione del buddismo,
è possibile notare che le 5 virtù corrispondono ai 5 precetti del buddismo che proibiscono di uccidere, rubare, commettere adulterio, mentire e bere alcolici. Antichi saggi cinesi come Lao Tzu e Confucio fanno parte dei 3 saggi che il Buddha ha inviato in Cina per propagare il buddismo in un lontano futuro, adattandolo al paese. Então, ele gostaria de explicar isso por meio de uma citação de um escrito do nosso fundador Nichiren Daishonin, que se chama Sainan Koki Yurai. Então, diz o seguinte: antes de o budismo ser introduzido na China, sábios governantes, como o Imperador Amarelo, governaram os reinos por meio das 5 virtudes: benevolência, justiça, boas maneiras, sabedoria e fidelidade. Após a introdução do budismo, é possível notar que as 5 virtudes correspondem aos 5 preceitos do budismo, que proíbem matar, roubar, cometer adultério, mentir e beber bebidas alcoólicas. Antigos sábios chineses como Lao Tzu e Confúcio fazem parte dos 3 sábios que o Buda enviou à China para propagar o budismo em um futuro distante, adaptando-o ao país. Nichiren Shonin offre in questo caso una prospettiva profondamente sapiente che può guidare la nostra riflessione. I grandi saggi e santi che sono apparsi in terre dove il buddismo non era ancora arrivato erano manifestazioni provvisorie di bodhisattva, cioè di inviati del Buddha. Il loro ruolo era quello di preparare il terreno attraverso insegnamenti più semplici, adatti alla capacità delle persone e al tempo in cui vivevano. Per esempio l'etica, la filosofia, la pietà filiale. Così erano preparati per un terreno poi che sarebbe venuto in seguito più complicato, diciamo, un sentiero che porta alla verità più alta. Quindi era una preparazione all'arrivo del Buddha Dharma. Então, Nichiren Shonin, ele oferece uma perspectiva profundamente sábia que pode orientar nossa reflexão. Grandes sábios e santos que apareceram em terras onde o budismo ainda não havia chegado eram manifestações provisórias de bodhisattvas, isso é, enviados do Buda. Seu papel era preparar o terreno por meio de ensinamentos mais simples, adequados à capacidade das pessoas e ao tempo em que viviam, como, por exemplo, a ética, a filosofia e a piedade filial, para um caminho em direção a uma verdade mais elevada. Era uma preparação para a chegada do Dharma do Buda. Ok. Allora, possiamo celebrare il Natale come festa religiosa? No, celebreremmo una dottrina che non è la nostra. Ma come festa, diciamo, culturale secolare, qui entra in gioco la nostra saggezza. Perché dobbiamo ricordare che il nostro cammino dovrebbe essere sempre mosso da un'autentica sete di verità, non dal desiderio di contraddire o di essere diversi a prescindere, sempre. E la nostra pratica non dovrebbe diventare un insieme di regole rigide da imporre sia a noi stessi ma anche agli altri. Quindi questo significa che dovremmo sforzarci di vivere senza attaccamento a qualunque punto di vista. Então, podemos celebrar o Natal como festa religiosa? Não, pois estaríamos celebrando uma doutrina que não é nossa. Como festa cultural ou secular, aqui entra em jogo a nossa sabedoria. Devemos lembrar que nosso caminho deve ser movido por uma autêntica sede de verdade, e não pelo desejo de contradizer ou de ser diferentes a qualquer custo, e que nossa prática não deve se tornar um conjunto de regras rígidas a impor a nós mesmos e aos outros. Isso significa que devemos nos esforçar para viver sem apego a qualquer ponto de vista. Sentiamo parlare spesso di non attaccamento. Il non attaccamento o non discriminazione non è un distacco emotivo, non dobbiamo confondere, ma è la saggezza
che riconosce la natura transitoria di tutti i fenomeni. Questo nasce dalla comprensione diretta che la sofferenza sorge dal desiderio di possedere, di controllare, di aggrapparsi a ciò che in realtà per sua natura è impermanente e privo di un sé intrinseco. Ouvimos frequentemente falar sobre o não apego. Não apego ou não discriminação não é um distanciamento emocional, mas a sabedoria que reconhece a natureza transitória de todos os fenômenos. Ela nasce da compreensão direta de que o sofrimento surge do desejo de possuir, controlar ou se agarrar àquilo que, por sua própria natureza, é impermanente e desprovido de um eu intrínseco. Quindi praticare il non attaccamento non vuol dire non amare o non apprezzare, significa impegnarsi pienamente nella vita senza essere schiavi della brama o dell'avversione e di godere di ogni momento, senza cercare però di cristallizzarlo o di trattenerlo. Proprio come un loto che sboccia nell'acqua senza però essere macchiato. Allora, proprio così il praticante vive nel mondo senza essere intrappolato dal mondo e in questa maniera utilizza ogni fenomeno, qualunque esso sia, non importa piacere o dolore, successo o fallimento, come mezzo per risvegliarsi alla realtà ultima. Praticar o não apego não significa não amar ou não apreciar. Significa engajar-se plenamente na vida, sem ser escravo do desejo ou da aversão, desfrutando de cada momento, sem tentar cristalizar ele ou retê-lo. Como um lótus que floresce na água sem se manchar, sem se poluir, né? O praticante vive no mundo sem ficar aprisionado a ele, utilizando cada fenômeno, seja prazer ou dor, sucesso ou fracasso, como um meio para despertar para a realidade última. Ora che abbiamo capito un pochino meglio il non attaccamento, lo dobbiamo applicare anche nella nostra vita e questo include il non attaccamento anche alla nostra identità di buddisti. Per esempio, se comprendiamo bene questa verità, ma bene intendo a fondo nel cuore, possiamo perfino maturare il desiderio di aiutare una chiesa che per esempio deve svolgere un'attività benefica senza però sentirci in conflitto con la nostra fede. Agora que compreendemos um pouco melhor o não apego, devemos aplicá-lo também em nossa vida. E isso inclui o não apego à nossa identidade de budistas. Por exemplo, se entendemos bem essa verdade, podemos até desenvolver o desejo de ajudar uma igreja que, por exemplo, realiza uma atividade beneficente, sem que com isso nós nos sintamos em conflito com a nossa fé. Sicuramente ci vuole tanto tempo per arrivare a questo, ma se ci impegniamo possiamo arrivare a uno stadio in cui si trascende l'etichetta buddista senza però confondere la fede e restare saldi nei nostri ideali. L'attaccamento alla identità religiosa in realtà può diventare un altro ego che vogliamo difendere, un ostacolo, ma il vero obiettivo non è per noi essere seguaci di un'ideologia e lavorare per salvare dalla sofferenza solamente i praticanti buddisti, ma divenire esseri umani compassionevoli e risvegliati, perché d'altra parte il voto del Bodhisattva è di salvare tutti gli esseri viventi, non solo alcuni. Certamente é preciso tempo para chegar a esse ponto, né? Se nos empenharmos, podemos alcançar um estágio em que se transcende o rótulo de budista, sem confundir a fé e permanecendo firmes aos nossos ideais. O apego à identidade religiosa
pode se tornar um outro ego a ser defendido, um obstáculo. Mas o verdadeiro objetivo não é ser seguidor de uma ideologia e trabalhar para salvar do sofrimento apenas os praticantes budistas, e sim tornar-se um ser humano compassivo e desperto. Afinal, o voto do Bodhisattva é de salvar todos os seres vivos, não apenas alguns. Quindi ricordiamo di stare sempre, sempre lontano dagli estremi, che includono anche il rischio di un isolamento spirituale. Allora la soluzione sta nel non rifiutare la nostra comunità, costituita dalla famiglia, dagli amici, anzi agire per il bene della comunità, pur mantenendo la nostra scelta interiore. Portanto, lembremos-nos de permanecer sempre afastados dos extremos, que incluem também o risco de um isolamento espiritual. A solução está em não rejeitar a nossa comunidade, formada pela família e pelos amigos, mas agir para o bem, mantendo firme a nossa escolha interior. Quindi il nostro compito non è giudicare, ma comprendere. Possiamo augurare buon Natale con un cuore sincero ai nostri amici, magari sono cristiani, rispettando la loro fede, mentre continuiamo la nostra pratica con determinazione, grati per l'insegnamento incomparabile del Buddha che abbiamo la fortuna di poter praticare. Nossa tarefa não é julgar, mas compreender. Podemos desejar Feliz Natal com um coração sincero aos nossos amigos cristãos, respeitando sua fé, enquanto continuamos nossa prática com determinação, gratos pelos ensinamentos incomparáveis do Buda que temos a fortuna de poder praticar. E se partecipiamo a uno scambio di regali, a un pranzo di famiglia, facciamolo con consapevolezza. Apprezziamo dei valori che sono universali, della gentilezza, la generosità e la gioia condivisa che questa festa promuove. E possiamo vedere anche le luci, le decorazioni come un simbolo della vittoria della luce sulle tenebre, che effettivamente è un tema profondamente buddista, ricordando che la luce più grande è il Dharma meraviglioso del Sutra del Loto, che illumina l'oscurità fondamentale della nostra vita. Se participamos de uma troca de presentes ou de um almoço em família, façamos-los com consciência, né? Apreciemos os valores universais de gentileza, generosidade e alegria compartilhada que a festa promove. Vejamos as luzes e decorações como um símbolo da vitória da luz sobre as trevas, um tema profundamente budista, lembrando que a maior luz é o Dharma maravilhoso do Sutra do Lótus, que ilumina a escuridão fundamental da nossa vida. Bene, con questo ho concluso il mio intervento, il discorso di Dharma. Adesso Reverendo Chiamulera condivide le domande che ho preparato per iniziare la nostra discussione. Grazie. Então, com isso, ele finaliza, né, o discurso que ele tinha para fazer hoje. E agora a gente tem algumas perguntas para compartilhar com vocês. Adami Sensei, prima io vorrei parlare un po'. Posso? Grazie. Però Che io non ho posso preparato tradurre, qualcosa. Non posso tradurre. No, io parlo prima in portoghese, dopo proverò di parlare in italiano. Ok, prego. Ok. Então, quando nós falamos do Natal cristão, é importante a gente começar pelo que é essencial, né? O seu significado. Então, para os cristãos, o Natal celebra o nascimento de Jesus. Isso é muito claro na tradição cristã. O que não está claro e que nunca esteve é a data exata em que esse nascimento aconteceu. Os próprios evangelhos não mencionam nem o dia nem o mês. Nos primeiros séculos do cristianismo, essa ausência de uma data concreta não era vista como um problema. A comunidade cristã primitiva estava muito mais preocupada com a mensagem e com o sentido da vida de Jesus do que com as comemorações do calendário. Foi apenas mais tarde
quando o cristianismo começou a se estruturar institucionalmente dentro do Império Romano, que surgiu a necessidade de fixar as datas litúrgicas. É nesse contexto que aparece o dia 25 de dezembro. Essa data já era extremamente significativa no mundo romano, pois marcava a celebração do Sol Invictus, ou seja, o Sol Invencível. Esse festival, ele estava associado ao solstício de inverno no hemisfério norte, o momento do ano em que as noites começam a ficar mais curtas e o sol, simbolicamente, vence a escuridão, como o reverendo Adame acabou de dizer, né? Para uma cultura profundamente simbólica como a romana, o sol não era apenas um astro, mas uma imagem poderosa de vida, renovação e de esperança. Ao escolher essa mesma data, os cristãos eles não estavam simplesmente copiando uma festa pagã, mas ressignificando um símbolo já muito enraizado. Se antes celebrava-se o renascimento do sol, agora celebrava-se o nascimento de Cristo como a luz que vem ao mundo. O Sol Invictus não era uma divindade isolada. Ele dialogava com outras figuras solares da antiguidade, como Hélio, Apolo e Mitra. Mitra, em especial, tem uma origem indo-iraniana, ligada ao zoroastrismo, e mais tarde tornou-se extremamente popular também no mundo romano. Uma das suas representações mais marcantes era aquele halo luminoso ao redor da cabeça, né? Um símbolo de luz, poder e transcendência. Graças aos intensos intercâmbios culturais, comerciais e religiosos da antiguidade, esse símbolo do halo não ficou restrito a uma única tradição. Ele foi sendo transmitido, reinterpretado e absorvido por diferentes culturas e religiões. Apolo, por exemplo, né, um dos deuses solares da antiguidade, acabou incorporando esse imaginário solar de forma ainda mais explícita na arte greco-romana tardia. Séculos depois, esse mesmo processo de intercâmbio cultural aconteceu no Oriente, quando os primeiros budistas da região de Gandhara, nos primeiros séculos da Era Comum, decidiram esculpir as primeiras imagens antropomórficas do Buda, eles recorreram ao repertório artístico que conheciam, que era a arte helenística. O resultado é visível até hoje: dobras de vestes, postura corporal, serenidade no rosto e o uso do halo, né? Aquela halo, né? Na cabeça do Buda, né? Nas imagens do Buda. E tudo isso tem uma clara inspiração grega, especialmente em representações de Apolo. É assim que, de maneira histórica e culturalmente concreta, figuras como Buda, Apolo e Mitra acabam se conectando, não por identidade religiosa, mas por linguagem simbólica compartilhada. A luz, o sol, o despertar, a superação da escuridão interior e exterior são temas universais que atravessam todas as civilizações. Por isso, talvez, o ponto mais importante seja esse. Datas são convenções. Elas não esgotam o significado do que celebram. O que realmente importa é o sentido que damos a elas. Podemos, e talvez devemos, nos apropriar dos significados profundos dessas datas, ressignificá-las e vivê-las de forma consciente. Quando entendemos que a história não é linear, nem simples, nem preto no branco, ganhamos maturidade cultural e espiritual, evitamos o radicalismo e abrimos espaço para o diálogo. E no fim das contas, seja qual for a tradição, celebrar a luz e a esperança, o encontro e a convivência com amigos e familiares é algo que nos une muito mais do que nos separa. Allora, proverò di parlare in italiano. Ok. Quando parliamo del Natale cristiano, è importante partire da ciò che è essenziale, il suo significato. Per i cristiani, il Natale celebra la nascita di Gesù. Questo è molto chiaro nella tradizione cristiana. Ciò che non è chiaro e non lo è mai stato
è la data esatta di questa nascita. I Vangeli stessi non indicano né il giorno né il mese. Nei primi secoli del cristianesimo, questa mancanza di una data precisa non era considerata un problema. Le prime comunità cristiane erano molto più interessate al messaggio e al significato della vita di Gesù che alle celebrazioni legate al calendario. Solo più tardi, quando il cristianesimo iniziò a strutturarsi come religione all'interno dell'impero romano, emerse la necessità di fissare delle date liturgiche. È in questo contesto che viene scelto il 25 dicembre. Questa data era già estremamente significativa nel mondo romano, perché coincideva con la celebrazione del Sol Invictus, il Sole Invicto. Era una festa legata al solstizio d'inverno dell'emisfero nord, il momento dell'anno in cui le notti cominciano ad accorciarsi e il sole simbolicamente vince l'oscurità, come a Reverendo Adame ha appena detto, no? Per una cultura profondamente simbolica come quella romana, il sole non era solo un astro, ma un'immagine potente di vita, rinnovamento e speranza. Scegliendo questa stessa data, i cristiani non stavano semplicemente copiando una festa pagana, ma rileggendo e trasformando un simbolo già molto radicato. Se prima si celebrava la rinascita del sole, ora si celebrava la nascita di Cristo, come la luce che viene nel mondo. Il Sole Invictus non era una divinità isolata, era in dialogo con altre figure solari dell'antichità, come Helios, Apollo e Mitra. Mitra, in particolare, ha un'origine indo-iranica legata allo zoroastrismo e divenne poi molto popolare nel mondo romano. Una delle sue rappresentazioni più caratteristiche era il nimbo luminoso attorno alla testa, simbolo di luce, potere e trascendenza. Sì, questo. Grazie agli intensi scambi culturali, commerciali e religiosi dell'antichità, questo simbolo del nimbo non rimase confinato a una sola tradizione. Fu trasmesso, reinterpretato e assorbito da culture e religioni diverse. Apollo, per esempio, finì per incarnare in modo ancora più evidente questo immaginario solare nell'arte greco-romana tarda. Apollo uno di queste divinità, né? Secoli dopo, un processo simile avvenne in Oriente. Quando i primi buddisti della regione di Gandhara, nei primi secoli dell'era cristiana, decisero di scolpire le prime immagini antropomorfe del Buddha, si rifecero al linguaggio artistico che conoscevano, quello dell'arte ellenistica. Il risultato è visibile ancora oggi. Le pieghe delle vesti, la postura del corpo, la serenità del volto e persino il nimbo nell'immagine del Buddha mostrano una chiara influenza greca, in particolare delle rappresentazioni di Apollo. È così che, in modo storico e culturale molto concreto, figure come il Buddha, Apollo e Mitra finiscono per essere collegate non per identità religiosa, ma per una condivisione di simboli. La luce, il sole, il risveglio, il superamento dell'oscurità interiore ed esteriore sono temi universali che attraversano la civiltà. Per questo, forse il punto più importante è questo: le date sono convenzioni, non esauriscono il significato di ciò che celebrano. Ciò che conta davvero è il senso che attribuiamo loro. Possiamo e forse dobbiamo appropriarci dei significati profondi di queste date, reinterpretarli e viverli in modo consapevole. Quando comprendiamo che la storia non è lineare, né semplice, né bianca o nera,
acquisiamo una maggiore maturità culturale e spirituale, evitiamo il radicalismo e apriamo spazio al dialogo. E, in definitiva, qualunque sia la tradizione, celebrare la luce, la speranza, l'incontro e la convivialità con amici e familiari è qualcosa che ci unisce molto più di quanto ci separi. Então, agora quero compartilhar, né? Antes antes talvez de compartilhar as perguntas, ah, os- a forse prima di condividere le domande, ah, vorrei sapere se Warner, Shoni o Koda Shoni se loro vogliono parlare qualcosa. Anche loro. Warner Sensei, você gostaria de falar alguma coisa? Agora não, obrigado. Obrigado. Ok. Estou mais interessado nas perguntas. Ok, ok. Okuda Sensei, gostaria de falar alguma coisa também agora? Não. Okuda Sensei abriu o microfone, mas não estou conseguindo ouvir. Eu acho que não. Acho que não. Então, vamos compartilhar as perguntas. Só um minutinho, por favor. Ok. Adame Sensei, ah, vorrei leggere le domande in italiano prima? Ok, ok. Allora, magari io le leggo in italiano perché se io leggo in italiano capite anche quello che c'è scritto in portoghese, sono sicuro. Sì, Quindi, voi siete, almeno i membri italiani sono abituati a fare cosa adesso, quindi loro sanno. Quindi, domanda 1. Questo è basato su quanto ho detto io perché non sapevo cosa diceva il reverendo Chiamulera. Quindi, quindi in base a quanto ho detto, quali sentimenti o valori universali associ a questo periodo dell'anno? Pensi che come buddisti possiamo partecipare a questi aspetti culturali e umani senza confonderli con la nostra fede? Seconda domanda. È stato detto che non attaccamento significa impegnarsi pienamente nella vita senza essere schiavi della brama o dell'avversione. Nella tua esperienza, come puoi distinguere tra il partecipare a una tradizione familiare, come un pranzo di Natale, e l'essere attaccato al suo significato religioso? Puoi condividere un esempio in cui applicate il non attaccamento in una situazione sociale simile? È stato suggerito che possiamo vedere figure come Gesù come insegnanti compassionevoli che preparano il terreno per insegnamenti più profondi. In che modo questa prospettiva influenza il tuo modo di relazionarti con amici e familiari di altre fedi durante le loro festività? Come possiamo concretamente essere ponti di comprensione e rispetto, mostrando compassione senza tradire la nostra identità buddista? Così. Ah, ecco, hai letto. sì, 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 sì. Mi ho dimenticato Sì, 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 sì. di Ok. questo, sì. Mi dispiace. Ok, ok, ok. Bom, pessoal, então tá aberto agora para quem quiser fazer perguntas ou comentários ou, né, enfim, Per falar a favore, respeito dessas perguntas, por favor. intervenite. Ah, Beppe. Mi raccomando, scusate, siamo tanti, quindi non facciamo versione italiana che parliamo mezz'ora. 1 minuto e mezzo a testa. Tá, então, só momento. Ele falou uma coisa importante, tá, pessoal? Vamos falar.
ser breves, tá? Porque nós estamos em muita gente, então um minuto e meio cada um, por favor, tá? Per favore, Beppe. Beppe. Sì, Oh, disculpa, buongiorno a Guilherme. tutti. Niente, risponderò sinteticamente a tutte e tre le domande. Ok. Anch'io nel mio cuore ho mantenuto la gioia di quando ero bambino nel vedere questa nel vivere questa festa come un momento di unione, di comunità, di gioia, no? Col passare del tempo, quando mi sono spostato dalla religione cattolica, cristiana, l'ho vissuta proprio come la nascita del sole, no? Il fatto che la luce incomincia a farsi strada attraverso le tenebre, cioè il sole dictus. Per quanto riguarda il senso di non attaccamento, io cioè, condivido pienamente la gioia dei miei parenti, dei miei familiari nella partecipazione alla festa, sono partecipe, eh, pur mantenendo nel mio cuore quello che in pratica sto studiando e quello che è la mia fede, no? Per quanto riguarda l'ultima, eh, quando si parlava Beppe, di il reverendo Chiamulera deve tradurre, io non so se lui si Ah, ricorda. ok, No, 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 ok, ok. Sì, ok, vai. Posso andare? Sì. Sì, sì. Ok, l'ultima, per quanto riguarda l'ultima, Reverendo, il fatto di vedere Gesù come Bodhisattva, no? Non so per quale motivo, mi è venuto in mente la parabola della grande nuvola. Cioè, Mhm. ci può essere un collegamento nel senso che alla fine il Dharma è l'origine di tutto, cioè l'unica fonte. Mm. E con questo ho concluso. Grazie. Ok, puoi tradurre, poi magari rispondo, o rispondiamo tutti. Tá, sim. Bom, então, primeiro ele falou, né? Claro, tô dando uma simplificada aqui, né? Mas ele falou que, em relação à primeira pergunta, ele falou que ele sempre viu, né, a questão do Natal sobre essa ótica da luz, né, da vitória do sol, né? Então, sempre foi, esse foi o entendimento dele. No, a pergunta número dois, né? Ele falou que também sempre participou das atividades, das festividades cristãs, né? Junto com as famílias e amigos, né? Sem misturar as coisas. E mi dispiace la terza domanda un Ah, lui, po'. lo dico in inglese, magari, capisci meglio? Sì, Oh, sì, forse. So Beppe said that he thought while I was speaking that maybe it's a question actually, maybe could we say that Ah, uh, Jesus Christ as a bodhisattva could be connected to the cloud of the Lotus Sutra that makes the rain equally all over the Dharma realm? This was his question. hum. Equally fall on everything. This was his question. Então a questão da a resposta 3 foi mais como uma pergunta, né? Que ele perguntou se ver o Jesus como um Bodhisattva teria conexão com aquela nuvem do Dharma, né? Do capítulo 3, né? Que chove igualmente por todos os seres, né? Então a questão de ser uma ponte, né? Se tem alguma conexão com isso. So, chi risponde alla domanda però? No, per favore. Io? Ok. Sì, 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 sì. Ok. Allora, Beppe, equiparare la figura di Cristo come bodhisattva e la nuvola che cade la pioggia non è proprio giusto. Io Então, direi che... Prego, tá, prego. comparar, né? Comparar a nuvem que chove, né? O Dharma, no capítulo 3 com o Jesus não é realmente correto, né? Mm. Dobbiamo ricordare che i bodhisattva manifestano qualità dei Buddha, va bene? Per esempio, un bodhisattva può manifestare la compassione del Buddha, che è un aspetto del Buddha. Então, os bodhisattvas, eles podem manifestar alguns aspectos, algumas características do Buda. Então, por exemplo, o bodhisattva, ele pode ter ser uma manifestação da compaixão, que é uma característica do Buda, né?
Quindi direi più che altro lo possiamo vedere, come ho detto, come un messaggero temporaneo inviato per dare una preparazione, per dare un'istruzione più semplice per preparare poi un'istruzione invece più complicata del Dharma. Então, o que podemos ver ele, né, como um mensageiro temporário enviado, né, para dar uma preparação, uma instrução mais simples para preparar o terreno depois para o recebimento do Dharma. Posso dire, scusami, chiamo Shonin, vorrei aggiungere una cosa, forse anche tu ti ricordi, quando eravamo in Shingyo Dojo è venuto, non mi ricordo chi, un maestro che ci ha parlato della, forse il Reverendo Kanai, che ci ha parlato della propagazione in America Hum. e ha raccontato che in un tempio in America aveva trovato un mandala Gohonzon iscritto da un monaco precedente e questo monaco, per portare il buddismo in un paese cattolico, aveva iscritto nel mandala Gohonzon anche Dio, Cristo, Maometto. Ti ricordi? Sim. Quindi tutto questo fa comunque parte del regno del Dharma in misura diversa, in qualità diversa. Prego. Ah, então ele se lembrou, né, de um episódio do quando nós estávamos no Shingyo Dojo, né? Para quem não sabe, o Shingyo Dojo é o treinamento de 35 dias que nós fazemos lá no Monte Minobo, né, em Retiro. E quando nós estávamos lá, um dos professores, né, talvez o Reverendo Kanai, ele deu uma aula, né, a respeito da propagação internacional. Ele falou sobre a propagação na América e ele contou que em um templo nos Estados Unidos, né, ele encontrou lá um mandala Gohonzon que tinha sido inscrito por um monge anterior, né? E esse monge, para inserir melhor o budismo num país católico, no mandala ele escreveu também, né, o nome, ele escreveu Deus, Cristo e Maomé, né? Ou seja, no sentido de que todos fazem parte do reino do Dharma, né? Ok. Ci sono altre domande o interventi? Grazie a tutte e Ah, due. Prego, prego. ok. Eu acho que o Okuda Sensei tinha conseguido abrir o microfone antes. Posso intervenire? Scusate. Un attimo, per favore. Un attimo solo. Aspetta, Leonardo. Okuda Sensei. Ho sentito la voce, però non lo so se... Oi, Oi, Sensei. dá? Sim, estamos te ouvindo. Tá, Bom tudo dia. bem. Desculpa, tá, o meu celular, computador também não dá, não pode, não dá para abrir câmera. Aí, mas tudo Sim. bom. Uma coisa, gostaria de dizer, né? E a gente não é saber, não é como saber se Jesus Cristo ou Papai Noel são bodhisattvas, né? Não dá para saber, né? Não tem como saber. Aí, bom, tudo bem, vocês nasceram e cresceram em um país com fortes laços com o cristianismo e provavelmente vocês desejaram celebrar o Natal, né? Mas se depara com o dilema de você não pode celebrá-lo por ser budista. Talvez seja por isso que vocês estejam buscando um motivo, resposta para celebrar, não é? Então, o budismo se baseia na origem dependente, aquele que diz causa e efeito, né? É, compreender, se vocês, né, compreenderam a origem dependente, enxerga e, é, se vocês compreender a causa e efeito, né, e origem independente, você precisa entender vacuidade, né, que o japonês fala
em japonês fala ku, né? Se vocês conseguir compreender, perceberá que todos os eventos são apenas um momento em uma linha do tempo eterna, um único instante em um espaço ilimitado. O Natal e também um exemplo disso, né? É só apenas um evento, fenômeno só, né? E a gente não pode apegar isto, né? É só, como eu posso dizer, é um, é um evento que é um momento, um fenômeno. A gente não pode apegar. Eu acredito nisso, né? E além disso, felicidade e infelicidade também são ambos passageiros, né? E não se, esse também não pode apegar. A gente não pode apegar. O, passando, o passado, né? O passado que criaram o hoje e você atual, né? E hoje de você que vai criar o futuro, né? Então, a gente é importante dedicar, valorizar neste momento e praticar neste momento, né? Então, a gente, assim, o mais importante é manter fé e manter fé e praticar, né? E é isso, qualquer momento. Aí, outra coisa, comemorar Natal, e na verdade, até nossa cerimônia também, eu acho. Aí, né, qualquer momento, se tiver fé e manter fé e sempre praticar, aí qualquer coisa é pequena coisa. Eu acredito nisso. Bom, é isso. Ah, obrigado, Sensei. Tá. Boh, la traduzione. No. Una cosa che vorrei dire è che non c'è modo di sapere se Gesù Cristo o il Babbo Natale siano Bodhisattva. Non c'è modo di saperlo. Beh, va bene che tu sia nato in un paese con forti legami con il cristianesimo, probabilmente volevi festeggiare il Natale, ma ti sei trovato di fronte al dilemma di non poterlo fare perché sei buddista. Ecco perché stai cercando un motivo per festeggiare. Il buddismo si basa sull'origine dipendente, causa ed effetto. Se comprendi l'origine dipendente, causa ed effetto, devi comprendere la vacuità. Se riesci a comprenderla, capirai che tutti gli eventi sono eterni. Un singolo istante è uno spazio illimitato. Anche il Natale ne, anche il Natale ne è un esempio. È solo un fenomeno. Non possiamo aggrapparci. Inoltre, sia la felicità che l'infelicità sono fugaci. Non possiamo aggrapparci a loro. Il passato ti ha creato come sei oggi e il tuo presente creerà il futuro. Quindi è importante dedicarti, dare valore a questo momento e praticarlo ora. La cosa più importante è mantenere la fede e praticare in ogni momento. Altre cose, come celebrare il Natale e persino le nostre cerimonie, credo che credo che se si ha la fede, la si mantiene e la si pratica sempre, tutto il resto è solo una piccola cosa. Questa è la traduzione, più o meno. Grazie. Thank you. Leonardo forse voleva intervenire. Sì, assolutamente. Buongiorno. Buongiorno. Quello che volevo dire io è questo. In risposta alla prima domanda degli OSA, e
io penso, essendo praticante da poco tempo, non sapevo bene come affrontare questo pensiero, questo momento che stava arrivando. Però ho capito in questo poco tempo, grazie al reverendo Keisho, grazie al mio maestro di Kung Fu, ho capito che quando abbiamo dei dubbi o quando ci sono delle difficoltà, ritornare sempre all'insegnamento del Buddha. E secondo me il modo migliore per affrontare questo momento è seguire l'insegnamento del Buddha, che è quello di non creare dualità, non vedere la realtà separata, cercare di riuscire cioè, una cosa che noi attivamente possiamo fare, magari durante le feste, ovviamente non è festeggiare un rito di un'altra religione, però cercare di non creare differenza, cioè di vedere l'unione, ecco, questo un pochino è il concetto che sto cercando di esprimere, un po' complicato, però ecco, questo è quello che volevo dire. Bom, então, sobre a primeira questão, ele gostaria de dizer, né, que uma coisa que ele, como um praticante recente, né, ah, ele aprendeu, né, com o reverendo Keisho e também com o mestre de Kung Fu dele, que toda vez que ele tiver algum tipo de dificuldade, ele sempre volta, né, ao ensinamento do Buda. Então, quando ele se deparou, né, com essa questão, ele viu, né, que não deve criar dualidade, e assim, não quer dizer que ele não vai celebrar o rito, né, de outra religião, mas o mais importante é não criar diferenças entre nós e os outros e fazer, né, criar união. Ok. Tem um comentário aqui no chat. Na verdade, o Fernando falou que tem uma pergunta. Fernando, depois você pode abrir o microfone e falar, tá? Sem problemas. Ou se quiser escrever a pergunta diretamente, pode ficar à vontade. Ah, o Luiz Paulo escreveu 33 participantes, coincidência com a idade de Cristo. Agora nós estamos em 32. E a Paula falou, né? Ontem ouvi algo muito bonito sobre o Natal que me fez refletir bastante sobre o budismo, sobre o que o budismo nos ensina. Mais do que presentes, o Natal é um momento esperado de reunião familiar que nos convida a viver agora e aproveitar cada instante ao lado de quem amamos. É uma oportunidade de lembrar o quanto as pessoas são importantes e de demonstrar com presença e carinho o quanto são amadas. Ah, adesso in italiano. A Paola ha scritto così. Ieri ho sentito una cosa molto bella sul Natale, che mi ha fatto riflettere molto su ciò che il buddismo ci insegna. Più che regali, il Natale è un momento atteso di riunione familiare che ci invita a vivere il presente e a goderci ogni momento con le persone che amiamo. È un'opportunità per ricordare quanto siano importanti le persone e per dimostrare con presenza e affetto quanto siano amate. É, posso fazer pergunta? Pode falar, Fernando. É, eu conheço, por exemplo, uma instituição aqui na minha cidade que eles aceitam é permitido qualquer pessoa frequentar, por exemplo, budista, ou ateu, ou umbandista, é cristão, mas é bem aberto assim. Se isso é conflituante com o budismo, por exemplo, eu não vou, já apareceu de alguém me convidar, né? E se isso é conflituante com o budismo, lembrando que eles aceitam qualquer pessoa, tipo, a pessoa não precisa se converter. Você vai lá, mas continua sendo uma igreja bem aberta. É isso, né? Que é relativo àquela questão de participar em outras religiões, em atividades sociais, no caso, né? Mas e esse caso? Só essa pergunta. Bom, primeiro vou traduzir, né? In italiano. Conosco un'istituzione qui nella mia città a cui chiunque può partecipare, buddista o ateo che sia, ma l'istituzione è aperta a tutti. Qualcuno si è già fatto avanti per invitarli. Si può partecipare? Sim. Então,
Na verdade, como o reverendo Adame falou na palestra aqui, né, Fernando? Ele disse que se a gente tiver muito é, seguro na nossa fé, né, amadurecido na nossa fé, não tem nenhum problema, né? A gente vai conseguir fazer as coisas sem misturar, né? Então, até falando aqui, citando ele diretamente, né? Que o reverendo Adame disse, né? Agora que compreendemos um pouco melhor o não apego, devemos aplicá-lo também em nossa vida. E isso inclui o não apego à nossa identidade de budistas. Por exemplo, se entendemos bem essa verdade, podemos até desenvolver o desejo de ajudar uma igreja que, por exemplo, precise realizar uma atividade beneficente sem nos sentirmos em conflito com a nossa fé. Então é isso, é a questão de não ter apego, né? E de ser maduro o suficiente, né? Então, a- quello che io ho letto quello che Adami Sensei ha appena detto, che ah, sentiamo spesso parlare di non attaccamento, eh, per esempio dove. Ora che abbiamo capito un pochino meglio il non attaccamento, lo dobbiamo applicare anche nella nostra vita e questo include anche il non attaccamento alla nostra identità di buddisti. Per esempio, se comprendiamo bene questa verità, possiamo perfino maturare il desiderio di aiutare una chiesa che, per esempio, deve svolgere un'attività benefica senza sentirsi in conflitto con la nostra fede. Questa è la risposta della domanda, né? Posso Sì, sì, aggiungere sì, una sì, cosa? sì. Vorrei raccontare una storia di un monaco della Nichiren Shu giapponese che mi ha raccontato questo e che è proprio uno specchio di quello che abbiamo detto adesso. Questo monaco faceva attività nell'ospedale e era stato chiamato per assistere una signora anziana che stava morendo. Allora, quando è arrivato, questa signora, lui non sapeva niente, ma questa signora era una credente della terra pura. E allora lei ha chiesto a questo monaco, recitiamo insieme Nembutsu. Allora questo monaco ha pensato, io sono un monaco della Nichiren Shu, del Sutra del Loto, no? Allora ha pensato, cosa faccio? Ma cosa è più importante? Allora lui per un attimo ha messo da parte il suo attaccamento magari alla figura, alla dottrina, e ha recitato insieme a questa signora che stava per morire Namo Amida Butsu, perché non poteva metterla in condizioni cattive, diciamo, perché stava morendo. Ovviamente lui nel suo cuore ha mantenuto lo Daimoku fermamente, quindi ha mantenuto la sua fede. Però lui ha pregato affinché questa signora potesse poi rinascere nella terra pura del Buddha eterno. Quindi, ovviamente, per fare una cosa del genere ci vuole una fede molto forte e anche capire che non tutto è uguale, però in questo caso lui si è adattato alla circostanza. È chiaro? Magari Ok, sim. spieghi meglio in brasiliano. Sim. Então, ele falou que gostaria de contar uma história, né, de um monge da Nichiren Shu do Japão que contou isso para ele e que é um espelho, né, do que nós falamos agora. Esse monge, ele fazia atividades nos hospitais e ele foi chamado, então, né, para ajudar uma senhora idosa que já estava morrendo. Quando ele chegou, essa senhora, né, que era uma seguidora da Terra Pura, pediu para ele recitar junto com ela o Nembutsu, né, o Namu Amida Butsu.
Ah, aí esse monge, ela não sabia a diferença, né? No Japão é bem normal isso, né? As pessoas não sabiam, não sabiam qual era a diferença. E aí esse monge, ele pensou, né? Ah, eu sou o monge da Nichiren Shu, né? Do Sutra do Lótus, né? O que que eu faço agora, né? Mas ele pensou, né? Mas o que que é o mais importante? Então, por um momento, ele deixou de lado, né? O seu apego à figura, né? A sua figura e à doutrina e recitou, né? O Nembutsu ao lado dessa senhora que estava quase morrendo já, né? E porque ela estava quase morrendo, ele não queria colocar ela criar confusão, né? Ela colocar numa situação ruim, né? Mas quando ele recitou, né, na sua mente, no seu coração, ele estava mantendo os ensinamentos do Sutra do Lótus ainda, né? E logo que ele recitou, ele ensinou para ela, né, que ela poderia renascer na terra pura do Buda eterno. Então, para se fazer isso, né, é preciso ter uma fé muito forte, né? Giovanni, Posso? Sì. sì? Buonasera, buonasera, buongiorno a tutti. Niente, io volevo, per la mia esperienza personale, sia chiaro, come la vedo io, Giovanni Sorrentino, dopo anni di pratica, io il Natale non lo festeggio. Io agli amici, parenti, chiunque esso sia, io non dico buon Natale, perché non lo sento. Io dico buona festività, perché nel buddismo io ho capito che era la mia strada e la faccio al 100%, al 1000 per 1000. Non ditemi che non c'è tolleranza con le altre religioni o roba del genere. Io non la vedo così. Il buddismo del Buddha Shakyamuni, Nichiren Daishonin e quant'altro non ti dicono tolleranza con le altre religioni, tanto di rispetto, per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro. E caspita, è quella la base di tutto. Però io personalmente, da anni, non oggi, non ieri, non l'altro giorno, ma parlo di anni, ok? Sono circa 25 anni, 30 anni che pratico, io non dico buon Natale. Le luci esterne non mi fanno né caldo né freddo. La mangiata che si fa a Natale, che si fa? Ma si mangia tutti i giorni. Ripeto, ho passato dei Natali anche a casa di parenti, ecco. Loro lo sapevano benissimo che io sono buddista e anche loro rispettosamente mi dicevano voi avete la vostra religione, noi abbiamo questa qua, io rispetto te, tu rispetti me perché vedo che ci stai rispettando e, ripeto, davo soltanto la buona festività. Differenza, scusatemi, differenza per il Capodanno. Io al Capodanno, perché è un cambiamento di un altro anno, io do a tutti quanti buon anno. Perché, e finisco qui, tra parentesi, a Pasqua che cosa facciamo? Dobbiamo dare buona Pasqua perché muore Cristo? Ho finito. Posso prima rispondere a Giovanni e poi traduci? Grazie. Allora, infatti Giovanni, come ho detto nel discorso, no? La prima domanda, possiamo noi festeggiare il Natale come festa religiosa? Ho detto no, perché non appartiene alla nostra, alla nostra religione, no? Però all'inizio, sinceramente, anni fa, anche io pensavo come te, un po'. Però poi ho cambiato idea perché anche per me
dire Buon Natale a qualcuno è augurare a quella persona di trascorrere questa festività in serenità. Quindi non è un dire io festeggio il Natale e ti dico buon Natale. No, io mi auguro che tu sei felice e sereno festeggiando questo. Questa è la mia risposta. Quindi è ovvio che poi a pranzo si mangia come tutti i giorni, però come praticanti buddisti noi dobbiamo vivere con consapevolezza e questo fa sì anche che in un momento bello di convivialità con la famiglia possiamo godere di questo senza però avere questo attaccamento alla forma mentale. Io sono buddista, non mi frega niente di questa festività, eh, è così. Ma possiamo lo stesso godere di stare insieme alla nostra famiglia, di vedere gli altri felici per questo momento di gioia. Quindi di condivisione di una festività così. Questa è la mia risposta. Se anche il reverendo Chiamulera vuole aggiungere qualcosa o vuoi tradurre. Microfono spento, microfono spento, microfono spento. Primeiro, né, ele falou assim que ele pessoalmente, né, o Giovanni Sorrentino, né, ele pessoalmente não celebra, né, ele já tem alguns anos de prática, ele não festeja o Natal e ele não fala nem Feliz Natal, né, ele sempre fala boas festas, porque ele já entendeu, né, depois de 25 anos de prática, que o budismo é o caminho dele, o budismo é o caminho que ele segue, né? Então, para ele, ele sabe que as pessoas sabem que ele é budista. Ele passa a casa, o Natal na casa dos familiares, mas para ele a janta, né, é como uma janta qualquer, porque se janta todos os dias. E, e ele sabe, né? As pessoas sabem que ele é budista. E as pessoas falam para ele: ah, você tem a sua religião, nós temos essa, eu te respeito e você respeita, né? Então, resumidamente foi isso que ele falou, né? E o reverendo Adame, ele disse, né, assim, que ele falou nas palavras dele que nós podemos celebrar, mas não como festa religiosa, né? Então, no começo, né, quando ele começou a praticar, né, o Reverendo Adame, ele falou que também pensava como o Giovanni, né? Mas ele mudou a cabeça dele, porque quando ele diz Feliz Natal para outra pessoa, ele está dizendo que ele quer que essa festa transcorra com serenidade e com felicidade para aquela pessoa. Não quer dizer que eu estou festejando o Natal, né? Claro que a gente janta todos os dias, né? Mas só que, como praticantes budistas, nós podemos viver com sabedoria e nós podemos aproveitar a família, né? Num momento de felicidade, ah, ao invés de simplesmente não estar nem aí, né? Nós podemos aproveitar esse momento, para ficarmos felizes e dividir essa festividade com os outros, né? Ok. Per me questa risposta è perfetta. Ok, Posso grazie. dire una cosa? Certo, Lucia. Se c'è, ecco. Un abbraccio a tutti innanzitutto. Io vivo in questo modo, diciamo, questo periodo, eccetera, fatto mio personale, però la mia esperienza della pratica del Dharma mi porta a una tale serenità e armonia nel cuore che sento solo gioia nel momento in cui posso condividere adesso che è Natale, l'incontro con i parenti, lo stare insieme, godere di un momento bello in famiglia. Pure ad esempio proprio vicino casa, a 50 metri, c'è una parrocchia e da anni io e mio marito
come diciamo un nostro pensiero, portiamo ogni mese la spesa per la parrocchia per i poveri, no? E, tutte queste azioni io credo che ci diano, ci offrano la possibilità di far vedere, magari con l'esempio sincero, come può vivere un buddista, no? E in questo modo creiamo ponti senza discriminare nessuno, ma essendo partecipativi, accoglienti, perché lo so, io nel mio cuore sento questo, una gratitudine infinita, ma veramente per il Dharma, perché per questo cambiamento interiore, per il fatto di non eccedere. Ad esempio, oggi vi dico una piccola cosa, c'è stato il funerale di una signora che ho conosciuto 40 anni fa quando ho cominciato a praticare, no? Lei ancora morta a 86 anni e ha sempre recitato, sempre nella soca. E stamane c'erano persone di quell'organizzazione, qualcuno della Nichiren Shoshu, io della Nichiren Shu. E una persona della Nichiren Shoshu mi ha detto da parte, mi ha preso, mi ha detto, ah, sai tu come stai, ti trovo bene, però subito ha sottolineato, sai io con la Nichiren Shoshu ho questo bellissimo Gonzon, è bellissimo, lo amo, mi ha detto lei, no? E io ho detto, sono felice per te, sono contenta che tu sia felice, no? Stop. Però dentro di me ho pensato questo. Sì, io ho il Gohonzon invece iscritto proprio da Nichiren Shonin. Sono felicissima di questo, sono grata, però io non avrei mai detto questo. Questo non lo dico per essere, no, per giudizio, no, lo dico perché mi sono sentita felice del fatto che il Dharma mi aiuta a restare tranquilla, serena, cioè, c'è bisogno di esaltazione, non so se riesco a spiegarmi bene, ma appunto credo che la cosa più preziosa che ci sia proprio la bellezza del Dharma che ci indica la strada, come ci dobbiamo comportare, ecco, sempre. Grazie a tutti. Então, a tradução, pessoal. Ela falou que a prática do Dharma dá para ela uma serenidade, né? E ela consegue sentir alegria, né? Porque no Natal ela encontra com os parentes e ela aproveita, né, belos momentos junto com a família. A 50 metros da casa dela tem uma paróquia e todos os meses ela também faz doações, né, para essa paróquia doar para os pobres. Desse modo, ela acha que através do budismo a gente pode criar pontes sem fazer nenhum tipo de discriminação e nós podemos ser participativos e acolhedores. Ela, no coração, sente uma gratidão infinita pelo Dharma e por essa mudança interior, né? Então, ela foi no funeral recentemente de uma senhora, né, que ela já conhecia há mais de 40 anos, e essa senhora ela morreu já com mais de 80, e essa senhora, ela sempre recitava o Daimoku, mas na Soka Gakkai, né? E lá no funeral tinha pessoas da Soka Gakkai e algumas pessoas da Nichiren Shoshu também. Uma pessoa da Nichiren Shoshu se aproximou, né, e começou a conversar, né, e de repente começou a falar, né, que o Gohonzon da Nichiren Shoshu era belíssimo, era maravilhoso, né, e aí o que que ela fez, né, ela simplesmente falou, né, que bom, né? Se você tá feliz, então eu também estou feliz, né. Mas só que dentro dela ela pensou, né, meu Gohonzon foi escrito próprio por Nichiren Shonin, né, mas só que ela não não respondeu, né? Ela agiu dessa maneira porque o Dharma ajudou ela a ter essa tranquilidade e essa serenidade, sem nenhuma necessidade de exaltação. Então, para ela, a coisa mais preciosa é que o Dharma indica para a gente, né, a estrada pela qual a gente deve seguir. E é mais ou menos isso, a tradução. Grazie. Grazie. Abbiamo tempo o dobbiamo chiudere? Forse Ultima domanda. l'ultima, sì. Ultima, vai, ultima. Chi è l'ultimo?
È Chiara? Chiara? Forse. Gli italiani oggi sono chiacchieroni, parlano di più. Grazie. Speravo di sentire un po' anche qualche opinione dal Brasile. Dai, Chiara, dai. Allora, grazie. Saluto a tutti. Allora, io da bambina avevo un legame molto forte, sentivo un legame molto forte con Gesù, Gesù bambino e Gesù di Nazareth, fino a che poi mi ha accompagnato sempre questa figura. Quando ho conosciuto, ho cominciato a praticare più di 25 anni fa, e ho abbracciato il buddismo e ho proseguito e approfondito la fede, la figura di Nichiren Shonin l'ho sentita è come se avesse preso il posto di Gesù di Nazareth, fra virgolette, nel senso che ho sentito la compassione in Nichiren Shonin per gli ultimi deboli e lo stesso, se si può dire, desiderio di liberare dalla sofferenza le persone. Quindi credo di avere nel cuore ancora, e non credo che sia in contrasto, la figura di Gesù vicino a quella insomma appunto di Nichiren Shonin. Ecco, questo volevo dire. Então ela falou que desde criança, né, ela sempre sentiu uma conexão muito forte com a imagem de Jesus, né, Jesus criança, e que essa imagem sempre o acompanhou, né? Quando ela começou a praticar já há muitos anos, a imagem de Nichiren Daishonin substituiu, né, de certa maneira, essa imagem de Jesus para ela, né? E ela começou a sentir, né, a compaixão de Nichiren Daishonin de tentar salvar todas as pessoas dos seus sofrimentos. E ela, em resumo, acredita que não tenha nenhum grande contraste, né, entre a imagem de Nichiren Daishonin e de Jesus. Va bene. Grazie, obrigado. Obrigado. Bom, ah, a gente já passou do nosso horário aqui, né, pessoal? Mas eu particularmente fiquei muito feliz hoje com esse encontro. Eu acho que foi muito útil, muito importante, muito precioso. Eu espero que todos tenham podido aprender um pouquinho. Eu, com certeza, aprendi. E eu gostaria, né, de desejar a todos vocês boas festas, bom Natal, bom fim de ano, né, como vocês desejarem, mas que vocês nunca esqueçam, né, de que, né, como o Okuda Sensei falou antes, né, se nós praticarmos, né, qualquer momento é a eternidade, qualquer momento é a terra pura, né, qualquer momento a gente pode estar sempre extraindo, né, os benefícios do Dharma na nossa vida, né? Então, era isso que eu queria falar. In italiano, io sono molto felice oggi di condividere questo momento con tutti voi. Eh, io credo che tutti noi possiamo sempre ricordare che sì, abbiamo la pratica. Non importa se è Natale, Pasqua o qualche altra data, questo è il momento in cui noi possiamo praticare e possiamo raggiungere il risveglio, risveglio e sempre non è bisogno di pensare di più oggi è Natale, oggi è Pasqua, oggi è qualche altra cosa. Oggi è la data propria in cui noi possiamo ottenere la illuminazione del Buddha. Sempre. Possiamo sempre praticare così. Grazie. No. Adami Sensei. Sì, facciamo tre Odaimoku per concludere. Prima, mi dispiace. O Warner Sensei gostaria de falar alguma coisa para concluir? Ou o I'm Kuda going now. Sensei também? Obrigado. Ok, tá bom, obrigado. O Kuda Sensei, para concluir, a gente gostaria também de falar alguma coisa? Não, 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 mas só que, gostaria de agradecer, né, Reverendo Keisho,
muito obrigado. E também membro da Itália, né? E, claro, membro da, nosso membro também. Gostaria de agradecer, né? Todos vocês. E Feliz Natal. Obrigado. Ah, lui ha detto, né? Vorrei ringraziare il reverendo Keisho e anche i membri provenienti d'Italia e del Brasile. Vorrei ringraziare tutti voi e buon Natale. Ok. Ok, Facciamo Daimoku, no. per favore? Sì. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Grazie. Così. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a Grazie. tutti. Grazie Buon a tutti. Natale, Buon Natale, grazie. Ciao. e felice anno nuovo. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, obrigado. Ciao, ciao. Alô. Ciao, ciao. Obrigado. Ciao, grazie a tutti, Ciao. grazie a tutti. Boas festas para todos. Boas festas.